Gente, eu tô aqui com a Fabiola Andrade. Depois você vai botar um filtro aí. A gente precisa. Hoje sem maquiagem, cara e na coragem. A gente estava marcando há um tempão, não dava, certo, e de repente né? se encontrou aqui, vamos fazer, e a gente está fazendo. É agora, bora conversar, bater papo. E ela vai falar pra gente sobre duas coisas que eu acho fundamentais. Primeiro, sobre essa profissão de repórter, ela é especialista nisso. Tá há quanto tempo já como repórter? Vixe, 18 anos. Só 18 anos como repórter. E vai falar um pouco... Desde criança pequena lá em Belo Horizonte. Quando era criança pequena lá em Barbacena. Quando era criança pequena lá em Belo Horizonte, eu já nasci repórter. E vai falar um pouco também sobre essa questão do que a mulherada passa, né, nos estádios de futebol, campo de futebol, enfim. Dureza. Fabiola, vamos começar por essa coisa de repórter, assim. Primeiro, conta aí um pouquinho, então, como é que foi lá em Belo Horizonte, quando você era pequena. Eu era pequena, comecei na Globo Minas... trainee, aí fui pra produção, mas só tem vaga no esporte. Eu falei, tá bom, eu quero, eu adoro. Mas você pensar 18 anos, não tem muita mulher, né? Você vai, minha família, você vai trabalhar com esporte, né? Futebol, né? Eu falei, eu gosto, eu sempre fui muito ao Mineirão, sempre fui muito apaixonada por esporte de uma maneira geral, eu nadava, enfim. Como é que você fez para chegar nesse ponto de estar na Globo Minas, assim? É um processo de trainee que a Globo tem. Entendi. A Globo tem um processo de trainee, igual tem o de estagiário, tem o de trainee também. Tá. Acho que ainda existe ainda o programa. Você se inscreveu? Me inscrevi e tal, passei e fui. Aí, lá, depois eu saí de lá, fui para Bandeirantes. A Bandeirantes tinha um jogo aberto lá, regional. E aí eu fechava e apresentava o jogo aberto. E aí a Band me trouxe para São Paulo. Cheguei aqui em 2005. Caramba, gente. A minha carreira quase toda foi aqui, né, em São Paulo. Assim, a grande parte da minha carreira foi aqui. A gente chegou a trabalhar esse período junto na Band. Já estava junto. Fizemos alguns jogos pela Band de São Paulo. Aí eu fiquei na Band até 2010. E 2011... eu voltei pra Globo, o Sport TV, né, aqui em São Paulo. Tô lá, estão me aguentando, gente, até hoje estão me aguentando. Foi justamente quando eu cheguei em São Paulo, né, em 2011, a Fabiola foi pra Globo, mas a gente chegou a pegar um período ali onde eu era repórter de Porto Alegre, a gente fazia algumas transmissões juntos. Fazia junto, Você fazia pra São Paulo e tal. Mas e aí, como é que é essa vida de repórter, essa carreira de repórter, de fechar matéria, de participar de transmissões? Eu falo assim, de verdade, assim, de coração. É a profissão mais incrível que alguém pode ser na vida. Não é demagogia, não é querer incentivar ninguém aqui, até porque não precisa, né? O jornalista geralmente é bem apaixonado. Se você pegar todas as profissões do planeta, a profissão, inclusive astronauta, eu acho que ser repórter é a mais legal mesmo. Só que o custo é muito alto. E aí você tem que gostar muito do que você faz. Então não é discursinho, mas você trabalha muito. O repórter, quando ele chega na TV agora, por exemplo, a gente está aqui no São Paulo. Quando eu chegar na televisão, que todo mundo vai embora para casa, né? O cinegrafista, todo mundo vai embora e a gente fica, você sabe disso, a gente fica decupando, assistindo tudo que a gente gravou para escrever. É um processo demorado. Então trabalha-se muito. E feriados, dia santo, é uma profissão sacrificante. Vamos por partezinhas. Vamos. Por que é importante essa decupagem? A gente está falando aqui, quando ela fala de decupagem, mais a reportagem de TV, né? Mais TV. A gente assiste tudo que a gente fez aqui agora, né? Então, as entrevistas que eu fiz, claro, você não sabe o que o cara falou? Sei, mas eu preciso daquelas 2 frases dele, e aí eu tenho que mostrar pro editor, olha, eu quero ele falando essa frase e essa frase. E isso é uma responsabilidade do repórter. Perfeito. Então, eu preciso assistir todo o material. 2 discos que eu faço aqui, eu preciso assistir tudo para depois pegar as entrevistas que eu quero, os trechos e escrever o texto, imagens. É um processo lento. Isso depois de ter ficado aqui o dia inteiro, ter feito vivos, né? Então é uma profissão incrível, que a gente conhece pessoas incríveis, os nossos colegas, a gente tem uma relação ótima, né, Gu? Perfeito. A gente é super amigo, todo mundo muito unido, mas é sacrificante, é uma profissão sacrificante. Né? E aí, só para o pessoal entender esse processo todo aí de reportagem e tal. Você vai, você decupa, você pega o trecho da sonora, o trecho da imagem, e aí como é que é a sua composição de texto? Você já vem para cá pensando no texto, você cria o texto aqui, você cria o texto, depois você tem a sonora e as imagens. Como é que é o seu processo? Porque eu acho que isso é um pouco individual, né? Cada um tem um jeito. E assim, no meu caso, cada dia é um, para te falar a verdade. Vou dar um exemplo de uma reportagem que eu fiz do Corinthians essa semana.
Tava lá, apresentação, né? Você sabe como é. Representação depois de jogo, gente, é um sofrimento. Não tinha muita coisa. Não tem muita coisa, os titulares ficam dentro, interno, na academia, você não tem muita imagem. Oh, meu Deus, é difícil sair uma reportagem aqui e tal. E aí eu tive uma ideia, eu comecei, era segunda-feira, e eu comecei a gravar e errar muito. E eu errava, eu até tenho uma certa prática, eu não sou muito de errar. Só 18 anos? Eu não sou muito de errar, mas eu falei, gente, segunda-feira não é mole não, hein? E aí deu aquele clique. Falei, era meu começo da minha matéria. Começo de semana é difícil. E eu com meus erros de gravação, e a língua embolava, sabe? E ali surgiu a matéria, e o Danilo Avelar tá voltando pro time. Aí eu falei, mas o Danilo Avelar tá tranquilo, porque ele tá voltando agora. E aí eu peguei um gancho para desenvolver. Às vezes a gente já sai com a pauta da TV, uma coisa muito direcionada, até com entrevista marcada. Já sabe o que você vai fazer, aí você já começa a criar na TV já. O texto, às vezes surge aqui, enfim, cada dia é um dia diferente mesmo. É um processo de composição sempre diferente. É, sempre diferente, E aí, eu, por exemplo, mais ou menos eu faço assim, eu tenho o texto mais ou menos na minha cabeça, vejo o que eu tenho por aqui, depois eu pego as imagens, junto tudo, vou mesclando uma coisa na outra e sai o texto. Tá. Quando é que termina a confecção final do teu texto? Quando termina? Depois que você tem todas as imagens, como você falou, às vezes você teve o clique ali naquela hora que você pensou, mas você não criou o texto todo ali. Aí eu vou pra TV, eu não escrevo antes. Tá. Eu só escrevo lá, aliás, escrever é a última coisa que eu faço. É a última coisa, eu pego todas as entrevistas, os trechos que eu quero, nesse caso, o erro da gravação. Aí, ali eu tenho um esqueleto. Falo, agora eu tenho que preencher esse esqueleto. Na minha cabeça eu tenho o roteiro. Eu vou preencher esse esqueleto com texto agora e vou terminar com isso aqui. Aí, assim, o texto é a última coisa que eu faço. Legal. E vivo, Fabiola, você tem... Amo. Adoro. Acho que é porque eu sou papagaio falante. Como é que você faz? Como é que é internamente esse processo do vivo? Você anota? Você decora? Você não anota? Não anoto nada. Eu mando todo mundo anotar. Não tudo que vai escrever, tópicos. Não, na minha cabeça eu gravo. Você grava na cabeça. Então, por exemplo... Pode confiar na sua cabeça? Eu não confio na minha cabeça. Eu faço esse roteirinho na cabeça. Então, até porque eu sou meio falante italianona, eu uso as mãos para falar. A mão me ajuda, tem gente que ajuda, tem gente que não. Aliás, no começo, quando eu comecei, no começo as pessoas falavam assim, Fabiola, sua mão chama muita atenção, porque você tira a atenção da pessoa, porque eu falo assim, mas até que agora eu consigo segurar um pouquinho, mas ela ainda me ajuda a falar, sabe? Então eu preciso da mão livre. E aí eu faço um roteirinho, vou começar falando do Danilo Avelar, que treinou, então, beleza. Então, ele tá zerado, tá liberado pro jogo da próxima rodada. Aí, tô falando no exemplo do Corinthians, porque eu fiz ontem a reportagem, tá fresquinha aqui. Mas aí tem 3 desfalques. Aí tem o Júnior Urso, como é que ele tá, o Gustavo e o zagueiro Henrique. Então eu faço um roteirinho e vou terminar falando do churrasco que eles vão fazer essa semana em comemoração ao título paulista. Mas você faz um roteiro na sua cabeça? Na minha cabeça eu faço. Assim, a Fabiola tem 18 anos de experiência, tá? Eu não aconselho quem tá começando agora, vai fazer um vivo, a confiar na sua cabeça. Por quê? Você esquece, dá branco. Dá branco. Ela tem experiência, ela está acostumada com o microfone, ela está 18 anos nisso, ela confia, ela é calma na frente da câmera. Para quem já está com aquele nervosismo da câmera, para quem já está com aquele nervosismo de ter que entrar ao vivo, aquela pressão, esse roteirinho que ela faz na cabeça, eu aconselho sempre a pessoa colocar no papel, nem que seja assim, tópicos, né? Tópicos. Porque se você for escrever tudo, na hora que você vai ler, você se perde. Eu também não aconselho escrever, não, porque aí tudo, você fala, né? aí você muda uma palavra, ai meu Deus, eu troquei a palavra, aí você já se perde, aí você já não sabe mais o que você tem que falar. Perfeito. Né? Acho que tópicos é o grande segredo de um bom vivo, assim, você fazer os tópicos ou na cabeça ou no papel, pra você ir consultando ali. E naturalidade o máximo possível. Eu acho. Hoje, cada vez mais, independentemente do veículo, se é internet, se é TV, se é rádio, hoje a linguagem informal, né? Esse bate-papo é muito, muito forte. É isso que é o que vai caminhar daqui para frente o jornalismo, a proximidade com quem está do outro lado. E só para a gente finalizar essa questão do vivo, reportagem e informação, como é que você elege o que você vai dar? Você dá o que é mais importante primeiro? Você segura? Como é que você faz essa composição ou depende muito também da ocasião? Geralmente eu começo com a notícia mais forte. Corintiano, tem uma boa notícia. Gente, estou dando exemplo do Corinthians, vocês vão ficar bravos comigo. Não sou corintiana, sou mineira de Belo Horizonte. E a gente até está aqui no CT de São Paulo. A gente está no São Paulo, mas é porque como eu fui ontem, está tudo muito fresquinho na minha cabeça.
Então, pessoal, Danilo Avelar voltou. É a grande notícia. Que ele ficou fora 4 jogos. Então, vou começar com essa informação. Só que na hora que o apresentador te chama, o apresentador, ele pode mudar tudo, né? Fala, Fabíola, eu tô sabendo que rolou um churrasco aí, né? De comemoração. Cadê meu roteiro? Por isso que não é bom decorar. Né? Exato. Aí eu falo do churrasco, que é ridículo a pessoa que ignora o que o apresentador fala. Sim. Tipo, então aqui o Danilo Avelar, gente, mas eu fiz uma pergunta pra pessoa, né? E ela sabe muito bem porque ela é apresentadora também, né? Ela também não gosta de ser ignorada. Nossa, é uma frustração. Você manda pergunta pro repórter, ele, não, aqui o Danilo Avelar, mas como assim? Eu fiz a pergunta do churrasco. Então aí ali você reformula rapidinho. Aí você fala, bom, eu ia terminar com o churrasco, mas eu começo com o churrasco e depois eu sigo o roteiro que eu fiz. Perfeito. Por isso que é importante esse roteiro que ela faz na cabeça dela, mas não é um roteiro decorado exatamente palavra por palavra do que ela vai falar. Porque se muda uma coisinha, pum, e agora? Tava tudo decorado de um jeito, mudou, agora é do outro jeito. Aí você atrapalha, aí já era, né? E aí já era. Pra você pegar de novo. Vivo não é fácil, né? Vivo é uma arte, assim, também, eu acho. Assim, você vai com o tempo, você vai ficando bom, vai assim. pegando experiência. Tudo que você vai fazendo com muita frequência, você vai pegando jeito. Mas não é fácil não, viu? E a chance de dar uma coisa errada é altíssima, né? O Marcelo Tasso tem uma frase sensacional, né? Que a televisão ao vivo é a casa do capeta. É a casa do capeta, tudo gente. Pode dar errado. Nossa, já tomei aguada de irrigação. Já cantei uma coisa que aconteceu comigo ao vivo. Nossa Senhora. Deixa eu pegar esse gancho de apresentadora. Como é que é ser apresentadora? O que precisa? O que precisa? De experiência, eu acho. Eu não curto a pessoa que começa como apresentador. Eu sou de uma época em que tinha um processo dentro da televisão. Então você começava na produção, aí você ia para reportagem, aí depois você vai para o estúdio. E eu acho acho fundamental essa experiência da reportagem dentro do estúdio, porque ali também você está ao vivo e tudo que acontecer você tem que ter jogo de cintura, você tem que primeiro você tem que saber o que está falando, né? Informação. Não existe mais leitor de TP, teleprompt, que é aquela letrinha que passa na frente da câmera. Não existe mais, acabou, gente. Esquece, não existe mais. Então, você tem que ter conteúdo, tem que ter informação. E a rua te dá muito traquejo, né? Te dá muito jeito. Então, tudo que eu aprendi na rua eu uso no estúdio. Tem que ter um processo. Eu acho legal. Claro, tem muita gente que funciona, que vira apresentador sem nunca ter ido pra rua. Mas eu acho que pelo menos um pouquinho na rua é importante. Por exemplo, você vai apresentar um programa como o Globo Esporte, que começa 12h30. Que hora você chega na emissora? 7 da manhã. 6 da manhã, 7. Por quê? Porque ali você vai saber tudo o que está acontecendo, rolou isso, rolou aquilo, aí você vai assistir a reportagem que você vai chamar, você tem que assistir o VT que você vai chamar, para poder também você saber do que você está falando, porque como não tem mais teleprompt, né, não tem mais cabeça, você vai criar na hora. Olha, gente, hoje o Gustavo esteve lá no treino do São Paulo e você não sabe, e aí... Oi, Lugano, gente, olha que privilégio. Olha aqui, quem passou aqui. Por favor, ô zagueiro. Lugano, por favor, vem cá. Zagueiro, vem aqui. Senta aqui. Não, senta aqui. Não sei nem quando está saindo, mas... Não pode. Não sei nem quando está saindo, mas não importa. Não sabe onde ele está saindo. Eu passei casualidade. Só dá um alô aqui, você que viveu tanto tempo, como é que é o trabalho com a imprensa, com o jogador ou com o dirigente? Imprensa é mala? Não. E se fosse mal, é o mal necessário. Né? É o mal necessário, gente! Nós somos o mal necessário. Se vocês, a gente não seria nada. Olha lá o Lugano lá, gente. Esta paixão do futebol precisa muito de vocês. Obrigado. Para informar, para transmitir. E a gente vive numa permanente corrida de rato, né? A gente oculta a informação, você vai atrás dela. É isso. A gente fica bravo, você fica sabendo. Ah! E assim que vai. Tchau, tchau. Beijo, Lugano. Valeu. Cracaço. Olha o privilégio de vocês aí, ó. Já, além de um craque, né? Hoje dirigente do São Paulo, convive muito tempo aí com a imprensa e sabe essa relação. A definição dele, o mal necessário. Como é que é essa relação, Fabiola? Você sabe que o grafite, agora o grafite está no Sport TV, né? E aí eu gosto demais do grafite, é um cara incrível. E ele falou assim, gente, quando eu comecei a jogar, até durante muito tempo jogando, o que me passavam é que a imprensa, como é que é o termo que ele usou? Vocês são as carniças do esporte, vocês, sempre é o lado ruim, ensinavam isso para os jogadores, né? Eu acho um absurdo, eu acho que, claro que é muito individual, cada um tem a sua relação, né? A Fabíola com o Lugano, com o Gustavo, as pessoas têm jeitos e jeitos de lidarem com as outras pessoas.
Mas, poxa, né? Acho que hoje não mais, sabia? Acho que hoje a relação, apesar de tanto de... Mudou um pouco, né? Acho que tem muito assessor, né? Que atrapalha um pouco essa relação direta. Mas, por outro lado, acho que existe mais respeito pelo trabalho da imprensa. Também eu acho, sinto isso. Também acho. Né? Como é que é essa relação? Como é que é a sua relação, por exemplo, com jogadores, com dirigentes? Então, você consegue informações com essa boa relação? Como é que é isso? Então, no começo, eu sempre tive muito medo, porque como mulher, agora eu vou entrar na questão da mulher. Perfeito. Gente, vivemos numa sociedade machista, né? Uma novidade, vou dar um furo de reportagem aqui. Vivemos numa sociedade machista. Então, se eu fico, você imagina, você chega aqui no treino de São Paulo, tá a Fabíola no cantinho, conversando com o Cuca. Começa a falação, o bafafá. Isso quando eu era mais nova, eu tinha muito medo disso. Então, eu só me aproximava deles quando eu estava com o meu cinegrafista, porque eu me sentia protegida. Até uma outra pessoa comigo aqui, eu estou trabalhando. A TV acaba te propiciando isso, né? No caso da mulher. Hoje, como eu estou muito tempo no futebol, as pessoas me conhecem, sabem do meu trabalho sério, eu não tenho mais esse medo. Se eu tiver que conversar com o Cuca no cantinho, eu vou conversar com ele, eu vou perguntar pra ele e se quiser falar que eu tô saindo com o Cuca, pode falar que eu não tô nem aí, entendeu? Já tá acima disso. Mas eu sempre tive muito medo. Muitos e muitos anos eu evitei pra poder não cair na boca do povo, literalmente, assim. E claro que prejudicava meu trabalho, porque enquanto um homem ele pode ficar no canto com o jogador trocando ideia, eu não podia, porque eu era mulher e eu tinha medo do que iam falar, sabe? Bem complicada essa questão. O que você já passou no estádio, assim? Tudo, né? De tudo já. Já chamaram você de tudo que foi possível. Todos os elogios que você pode chamar uma mulher, sendo sarcástica, né? E até os elogios, às vezes, eles são... porque assim, gente... São machistas, né? Machistas, né? Falar Porque gostosa. quando eu passo no estádio, ninguém fala, grita gostoso. Ninguém fala. Incomoda qualquer tipo de... A não ser que o cara fala, Fabíola, você trabalha maravilhoso. Curto demais você. Poxa, a gente tem rede social, o Instagram, Fabíola Faria Andrade, siga aí. E eu gosto de conversar com as pessoas. Eu não interajo na rede social porque isso vai dar seguidores, não. Você sabe como eu sou, eu gosto de conviver, de conversar com as pessoas. Então, aí vem comentários, gostosa? Não, esse cara não tem nada pra falar pra mim. Esse cara não vai me agregar nada. Mas o cara escreve, acompanho você há muitos anos, você é muito legal, cara, você é muito... Porra, esse cara eu quero conversar com ele, né? Ou essa menina, ou essa mulher. Então vamos trocar ideia aqui, vamos conversar. E aí no campo é isso. Se o cara grita, me xinga de palavrão, ou me grita gostosa, eu finjo que não é comigo, tô de fone e passo direto. Se o cara fala, o seu trabalho é ótimo, aí eu volto, sabe? E dou atenção. Porque aí o cara tá falando de coisa consistente que vale a pena. É mais difícil pra mulher? Muito mais. No mundo já, de uma maneira geral, na sociedade já é mais difícil. E no futebol é muito mais difícil. Mas a gente está em 2019, sinto muito. Ainda é muito difícil. Melhorou? Melhorou. Vem melhorando? Vem melhorando. Já somos muitas nos treinos? Já somos. Não muitas, mas já somos mais do que éramos há 18 anos. Já ganharam mais respeito. Mais respeito, né? Porque antes uma mulher que cobria futebol era maristeira, repórter. Ou não entendia nada. Ou não entendia nada. Tá aqui porque é bonitinha. Bonitinha, tal, a televisão botou ela lá e ela tal. Verdade. Então, assim, não, hoje não. Mulheres gostam de futebol, viu, gente? Mulheres acompanham. Entendem de futebol. Entendem de futebol. E aí eu acho muito justo e acho que o nosso espaço está aqui e a gente tem que ocupar. Mas ainda é muito machista. Muito machista. O ambiente do futebol ainda é muito ostensivo, muito agressivo para a mulher ainda. Que conselho você daria para uma menina que está começando hoje, quer ser repórter e está iniciando realmente a profissão? Como é que ela se protege disso e como é que ela trilha uma carreira de sucesso que nem a sua, por exemplo? Obrigada. De coração. Persistência, resiliência, insistência. Prove todos os dias, que esse foi um conselho que eu recebi lá em Belo Horizonte, quando eu estava começando, do Rogério Correia, que hoje ele é narrador da Globo, mas ele foi meu primeiro chefe. E ele virou e falou assim, prove todos os dias que você sabe do que você está falando, que você gosta do que você está falando e que você pode estar nesse lugar. Então, assim, os nossos erros serão muito mais condenados, né, do que os erros dos homens. Então, você estude, se prepare, se dedique
e tenha resiliência, tenha persistência e prove todos os dias que você tem que estar ali porque você sabe do que está falando, porque você gosta e ama o que faz. Basicamente é isso. E você conseguiu, chegou lá. Tô muito feliz, né, gente? E tá a prova aqui como é possível, né? Como ela falou, um caminho difícil. É um caminho difícil para todo mundo. Ser jornalista e numa grande emissora e fazer grandes coberturas, ele não é fácil para ninguém. Para a mulher ainda é mais difícil, como ela falou. Já voltei muito, uma coisa importante, eu voltei muito para casa chorando, de verdade, chorando. Porque eu sempre segurei o choro, né? Para poder falar que eu sou durona. Aí quando eu entrava para ir embora para casa, eu caía, eu desmoronava, chorava. Por que eu tô fazendo isso comigo? Por quê? No dia seguinte eu acordava e falava, não, porque eu amo. E porque é legítimo que eu esteja lá, eu sou competente, eu sei o que eu tô fazendo, então eu vou voltar. E aí eu voltava. Todo dia eu acordava, depois de um choro, eu voltava. E deu certo. Que legal. Nego. Deu muito certo. E é uma simpatia, como vocês estão vendo, ela é assim sempre, tá? Não é... não tô fazendo tipo, não. Ela é essa simpatia sempre. Fabiola, obrigado. Imagina. Você ensinou bastante Tava aqui. te devendo há muito tempo já. Desculpa vocês também. Tava devendo nada. Tinha que bater esse papo quando aqui. Quando pode, a gente bate. Vamos bater outros ainda, com toda certeza. Pode chamar. Mandem mensagem pro Gustavo. Pede pra gente falar de novo. Obrigado, viu? Beijo, gente. Tchau, tchau.